A rolha do champanhe estourou, ecoando como um tiro pela cobertura. Brian Thorne ergueu sua taça, rindo, enquanto olhava para a cidade de Seattle. Ele tinha feito o impossível. Ele não tinha apenas se divorciado de Emily. Ele a tinha destruído. Ele ficou com a mansão, as ações e a reputação, deixando-a com nada além de uma mala e um adeus silencioso. Ele pensava que era o predador alfa. Ele pensava que tinha vencido o jogo da vida. Mas Brian cometeu um erro fatal de cálculo. Ele esqueceu quem era o pai de Emily. Ele pensava que Marcus Sterling era apenas um velho aposentado em uma cadeira de rodas. Ele não sabia que Marcus era o homem que era dono do tabuleiro de xadrez em que Brian estava pisando. E o jogo? O jogo estava apenas começando. As luzes fluorescentes do Tribunal Superior do Condado de King zumbiam com um zumbido baixo e irritante, mas para Brian Thorne soava como um coro de anjos. Ele ajustou sua gravata de seda, um tecido personalizado Charvet, que custava mais do que o carro da maioria das pessoas, e sorriu com desdém para a mulher sentada na mesa oposta. Emily. Ela parecia pequena. Era a única maneira de descrevê-la. Ela usava um vestido cinza simples que já tinha visto dias melhores. Suas mãos estavam dobradas cuidadosamente em seu colo. Ela não estava chorando. Ela não estava gritando. Ela estava apenas lá. Lá. Um fantasma na máquina da magnífica ascensão de Brian. Sr. Thorne, o juiz Harrison declarou, olhando por cima dos óculos. Dado o acordo pré-nupcial assinado em 2014 e as evidências sobre a falta de contribuição da Sr. Thorne para o conglomerado Thorne Tech, o tribunal decide a favor do requerente. Brian soltou um fôlego que não sabia que estava segurando. Seu advogado, um tubarão chamado Sebastian Cole, da firma Vanderbilt e Cole, deu-lhe um aceno sutil. Eles tinham conseguido. Eles argumentaram com sucesso que Emily, a mulher que o apoiou quando ele estava programando em uma garagem, a mulher que criou seus 2 filhos enquanto ele dormia 4 horas por noite no escritório, era essencialmente uma invasora em seu império. A casa conjugal em Medina, continuou o juiz, juntamente com a custódia primária dos investimentos e o portfólio de patentes, permanecerá com o Sr. Thorne. A Sra. Thorne recebe uma pensão alimentícia única de $50.000 e efeitos pessoais. $50.000. Era um insulto. Era menos do que Brian gastava em vinho em um trimestre. Brian virou-se para olhar para Emily, esperando devastação. Ele queria ver as lágrimas. Ele queria ver o arrependimento. Afinal, ela era quem tinha se tornado chata. Ela era quem se recusava a ir aos eventos de gala, preferindo ler livros no jardim. Ela era quem não se encaixava em sua nova estética como CEO da empresa de IA de logística de crescimento mais rápido do noroeste do Pacífico. Ele precisava de uma supermodelo em seu braço, não de uma bibliotecária. Mas Emily não chorou. Ela se levantou lentamente. Seus olhos, geralmente de um avelã quente, estavam inexpressivos e escuros. Ela olhou para o juiz, assentiu respeitosamente e então voltou seu olhar para Brian. Não era um olhar de raiva. Era um olhar de piedade. Você está feliz, Brian? Ela perguntou suavemente. Sua voz não estava tremendo. Estava aterrorizantemente firme. Estou livre, Emily. Brian zombou alto o suficiente para seu advogado rir. Estou finalmente livre do peso morto. Peso morto, ela repetiu, saboreando as palavras. Ok, se essa é a narrativa que você escolhe. Ela pegou sua bolsa. Não vou contestar a decisão. Eu só quero o velho jogo de xadrez do meu pai, aquele que está no escritório. Brian riu. A velha caixa de madeira? Leve. Cheira a naftalina de qualquer jeito. Apenas esteja fora da casa até o meio-dia de amanhã.
Chloe vai se mudar na sexta-feira e eu não quero sua energia deprimente pairando na suíte master. A menção de Chloe, sua diretora de marketing de 24 anos, foi a torção final da faca. Ele esperou pela explosão. Emily apenas assentiu. Adeus, Brian. Ela se virou e saiu do tribunal. Quando a pesada porta de carvalho se fechou atrás dela, Brian sentiu uma onda de adrenalina. Ele bateu na mão de Sebastian. Limpa completa, baby. Sebastian sorriu. Eu te disse, o pré-nupcial blindado. Nós a esmagamos. Ela nem sequer revidou. Brian refletiu, sentindo uma leve pontada de decepção. Foi fácil demais. Ela sabe que foi derrotada, disse Sebastian, arrumando sua maleta. Ela é uma Sterling, claro, mas os Sterlings não são relevantes desde que a indústria madeireira colapsou nos anos 90. O pai dela é apenas um inválido vivendo em uma casa de repouso no Oregon. Você é o dinheiro novo, Brian. Você é o rei agora. Brian saiu do tribunal para o sol cegante de Seattle. Os paparazzi estavam lá, avisados por sua própria equipe de relações públicas. Ele exibiu um sorriso deslumbrante, a imagem do bilionário solteiro elegível. Ele puxou o telefone e ligou para Chloe. Faça as malas, gata, ele disse, sua voz pingando arrogância. Nós ganhamos. É tudo nosso. Ele não notou o sedã preto estacionado do outro lado da rua. Ele não notou a janela abaixada, uma polegada ou a câmera de lente longa que tirou uma única foto de seu sorriso triunfante. E ele certamente não sabia que a foto não era para os tabloides. Era para um dossiê. A festa 3 dias depois foi obscena. Brian havia transformado a propriedade de Medina, uma extensa propriedade à beira-mar que Emily passou 5 anos decorando com amor, em uma boate. Os tons bege sutis e móveis antigos que Emily amava se foram, substituídos por arte neon chamativa e sofás de couro branco. O grave da música batia contra as paredes de vidro, vibrando o assoalho. O champanhe fluía como água. A elite de Seattle estava lá. Seus tech bros, investidores de risco, modelos do Instagram e puxa-sacos desesperados para estar perto da aura de sucesso de Brian. Brian estava na varanda, com uma garrafa de cristal de $4.000 em uma mão e Chloe drapeada sobre a outra. Ela usava um vestido que deixava muito pouco para a imaginação, rindo de tudo o que ele dizia. "Oh, Brian!" gritou Brad, um dos irmãos de fraternidade de Brian, que agora trabalhava como seu vice-presidente de vendas. Ao homem que cortou a gordura e ficou com o filé. A multidão rugiu de rir. Brian absorveu tudo. "É uma lição, rapazes", ele anunciou, sua voz arrastada levemente. "Nunca deixem o sentimentalismo atrapalhar o progresso. Emily, ela serviu para a fase inicial. Vocês sabem, os dias de garagem, mas você não traz um Honda Civic para uma corrida de Fórmula 1. Mais risadas. "E o pai dela?" alguém perguntou. "Ele não te ajudou com o empréstimo inicial, Marcus Sterling?" Brian acenou com a mão desdenhosamente. "Marcus, por favor. O cara me deu um empréstimo de aperto de mão de $50.000 10 anos atrás. Eu paguei isso com juros nos primeiros 6 meses. Ele é um dinossauro. Ele senta naquela cadeira de rodas olhando para árvores. Ouvi dizer que ele mal consegue falar uma frase completa depois do derrame no ano passado. Os Sterling são história. A Thorn Tech é o futuro." Chloe aninhou-se em seu pescoço. "Você é tão mal?" ela ronronou. "Mas sério, ela realmente não levou nada? Só um jogo de xadrez?" Brian riu, tomando um gole do champanhe. "Você acredita naquele tabuleiro velho e empoeirado? Eu disse a ela para levar a minivan também, mas ela chamou um Uber. Patético." Dentro da casa, a festa continuava. Mas do lado de fora,
A atmosfera estava mudando. Um elegante Rolls-Royce Phantom Vintage, preto como a meia-noite, rolou silenciosamente pela longa entrada de automóveis. Não se parecia com os carros dos outros convidados, Lamborghinis e Ferraris chamativos. Este carro parecia um tanque vestido de smoking. O manobrista, um garoto da faculdade chamado Tim, hesitou. Ele não tinha visto um carro como este antes. Não tinha placa na frente, apenas um pequeno emblema prateado de um lobo. A porta traseira se abriu. Nenhum motorista saiu para abri-la. Ela abriu por dentro. Um homem saiu. Ele era idoso, apoiando-se pesadamente em uma bengala feita de madeira preta polida com um cabo de prata. Ele usava um terno que parecia fora de moda, mas atemporal. Uma lã carvão de 3 peças que lhe servia perfeitamente. Ele não estava em uma cadeira de rodas, apesar do que Brian tinha dito a todos. Era Marcus Sterling. Ele olhou para a casa. Ele podia ouvir o grave. Ele podia ouvir as risadas. Ele podia ouvir a voz de Brian, amplificada pelos alto-falantes, se gabando de sua conquista. Marcus não parecia com raiva. Ele parecia um homem inspecionando um prédio que havia decidido demolir. Ele subiu os degraus, passando pelo segurança, que por algum motivo se viu incapaz de entrar no caminho do velho. Marcus possuía uma aura de autoridade tão pesada que parecia um peso físico. Ele entrou no salão principal. A música pareceu diminuir à medida que as pessoas o notavam. Ele era uma anomalia no mar de purpurina e neon. Ele parecia um fantasma de uma era mais dura e fria. Brian, percebendo o silêncio caindo sobre a sala, olhou para baixo da varanda. Seus olhos se arregalaram. "Marcus!" Brian gritou, surpreso, mas não assustado. Ele estava bêbado de poder. Ora, o fantasma do Natal passado veio implorar por mais pensão para sua filha? O juiz já decidiu, velhote. A multidão riu nervosamente. Insultar um homem velho parecia errado, até para eles. Marcus olhou para cima. Seus olhos eram do mesmo avelã que os de Emily, mas onde os dela eram suaves, os dele eram duros como sílex. "Eu não vim implorar, Brian", disse Marcus. Sua voz era rouca e quieta, mas carregava pela sala sem microfone. "Eu vim cobrar." "Cobrar o quê?" Brian zombou, inclinando-se sobre o corrimão. "Eu não te devo nada. Eu fiz isso. Eu construí a Thorntech do zero." Marcus lentamente colocou a mão no bolso e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado. Ele não o leu. Ele apenas o colocou na mesa mais próxima. "Você não construiu nada", disse Marcus calmamente. "Você montou as peças que eu te dei. Você jogou a mão que eu te dei. E agora, porque você quebrou a única regra que eu te dei para honrar minha filha, eu estou fechando a mesa. Você está senil." Brian riu. "Tirem ele daqui, segurança." 2 guardas corpulentos deram um passo à frente, mas Marcus simplesmente virou as costas para eles. Ele olhou para Brian uma última vez. "Aproveite o champanhe, Brian. É a última garrafa que você terá." Com isso, Marcus Sterling saiu. Ele não causou uma cena. Ele não virou uma mesa. Ele apenas foi embora. Brian caiu na gargalhada. Velho morcego senil. Fechar a mesa. Quem ele pensa que é? O poderoso chefão. Quem era aquele? Chloe perguntou, parecendo um pouco instável. O pai da Emily, disse Brian, servindo mais bebida. Um ninguém. Apenas um ninguém tentando assustar um gigante. Mas quando Brian levou o copo aos lábios, seu telefone vibrou no bolso. Então vibrou de novo. E de novo, ele ignorou. Ele estava festejando. 10 minutos depois, a música parou abruptamente. Não porque o DJ cortou, mas porque a energia de toda a propriedade foi cortada. A mansão mergulhou na escuridão. Quem não pagou a conta? Brian brincou no escuro. Mas então os sussurros começaram.
Os convidados estavam verificando seus telefones. Ei, Brian! Disse Brad, sua voz tremendo no escuro. Você pode querer ver as notícias. Por quê? Brian retrucou, tateando por seu telefone. Por quê? Disse Brad, segurando sua tela, que iluminava seu rosto pálido e aterrorizado. A SEC acabou de invadir os escritórios da Thorn Tech e Brian, o banco acabou de congelar as contas da empresa. Brian congelou. O quê? E Brian? Brad engoliu em seco. Verifique o preço das ações. Brian desbloqueou seu telefone. Ele abriu seu aplicativo de negociação. Thorn Tech. Não tinha caído 5%. Não tinha caído 10%. Estava sendo negociada a $0. Suspensa. E logo abaixo da notificação havia um e-mail do Conselho de Administração. A linha de assunto dizia: renúncia imediata exigida. Na escuridão da mansão que ele havia roubado, Brian Thorn sentiu a primeira gota de chuva em sua cabeça. Mas não havia goteira no telhado. Ele olhou para cima. O verdadeiro poder tinha acabado de fazer seu movimento de abertura. A escuridão na mansão não era apenas ausência de luz. Era um peso físico. A música havia morrido, substituída pelos murmúrios confusos de 200 socialites tropeçando em móveis caros. Liguem as luzes de volta, Brian gritou, sua voz falhando. Tim, onde está o maldito manobrista? Verifique o disjuntor. Mas ninguém se moveu para ajudá-lo. Os telefones que estavam gravando sua glória momentos atrás agora iluminavam os rostos assustados de seus convidados. Eles não estavam mais olhando para ele com admiração. Eles estavam olhando para seus feeds de notícias. Brian, uma voz cortou a escuridão. Era Brad, seu VP. Você precisa ver isso. Brad enfiou o telefone na cara de Brian. A tela estava ofuscantemente brilhante. Era um comunicado de imprensa da Sterling Holdings, uma empresa que Brian pensava estar extinta há 20 anos. Sterling Holdings revoga a licença de propriedade intelectual para Thorn Tech. Ordem de cessar. E desistir emitida imediatamente. Licença? Brian cuspiu. Que licença? Eu escrevi o código. Eu construí a IA. Você construiu? A voz veio da porta da frente. Lanternas cortaram a penumbra, cegando Brian. Não eram as lanternas dos convidados da festa. Eram as lanternas Maglights de alta potência do Departamento de Polícia de Medina. Brian Thorn, um oficial uniformizado gritou. Finalmente, Brian desceu as escadas furioso, quase tropeçando em uma garrafa de champanhe descartada. Oficial, prenda aquele velho. Ele cortou minha energia. Ele está me assediando. O oficial não olhou para a escuridão onde Marcos estivera. Ele olhou diretamente para Brian. Sr. Thorn, vou precisar que você desocupe as instalações. Brian congelou. Desculpe-me. Esta é minha casa. Eu ganhei no tribunal esta manhã. Verifique os registros. O oficial balançou a cabeça, puxando um documento dobrado de seu colete. Acabamos de receber um mandado digital de reintegração de posse. De acordo com o registro de escrituras do condado de King, a estrutura, a casa em si, está titulada em seu nome. No entanto, o terreno em que ela se encontra é de propriedade do Fundo de Terras de Medina. E daí? Brian zombou. Eu pago o aluguel do terreno. O contrato de arrendamento era uma concessão revogável de 99 anos, leu o oficial, concedida a Emily Sterling e sua família. A cláusula afirma que, após a dissolução do casamento com um Sterling, o contrato é rescindido imediatamente se o inquilino for a parte não Sterling. A sala ficou em silêncio. Isso é uma tecnicalidade, Brian rugiu. Meu advogado vai consertar isso de manhã. Talvez, disse o oficial, com a mão descansando no cinto. Mas agora, o proprietário do terreno
Sr. Marcus Sterling declarou você um invasor. Você tem 10 minutos para coletar itens pessoais essenciais e sair. Se recusar, será preso por invasão criminal. A humilhação foi absoluta. Brian virou-se para a multidão procurando apoio. Isso é insanidade. Você acredita nisso, Chloe? Diga a eles. Ele olhou em volta procurando por Chloe. Ele a encontrou perto da porta, iluminada pelas luzes vermelhas e azuis piscantes das viaturas do lado de fora. Ela estava com sua mala, a que tinha feito para se mudar, e a arrastava para fora da porta. Chloe! Brian chamou, sua voz tremendo. Ela parou e olhou para trás. Seu rosto era uma máscara de aborrecimento. Brian, meu telefone está explodindo. As pessoas estão dizendo que você está falido, falido por fraude. É um erro, uma falha. Eu não posso ser associada a isso, disse ela, verificando seu aplicativo Uber. Eu tenho uma marca a proteger. Não me ligue. Ela saiu. Os convidados a seguiram, como se uma represa tivesse se rompido. Eles passaram por Brian, evitando contato visual, agarrando suas bolsas e telefones. Os amigos que o tinham brindado 5 minutos atrás o empurraram como se ele fosse contagioso. 10 minutos, Sr. Thorne, o oficial avisou. Brian correu para o andar de cima. Ele não fez as malas com roupas. Ele não pegou produtos de higiene pessoal. Ele correu para seu cofre atrás da pintura do quarto principal. Ele digitou o código. Erro. Ele digitou novamente. Erro. Bloqueio do sistema iniciado. Não. Brian bateu o punho contra a parede. O cofre era tecnologia inteligente. Tecnologia inteligente da Thorne Tech. E se os servidores estivessem fora do ar, o cofre era um tijolo. Ele não tinha dinheiro. Seus cartões provavelmente estavam congelados. Ele pegou as chaves do carro na cômoda, as chaves do McLaren P1. Ele podia vendê-lo. Valia 1 milhão fácil. Ele correu escada abaixo, ignorando a polícia, e irrompeu pela porta da frente. A chuva caía agora, um dilúvio clássico de Seattle. Ele correu para a entrada de automóveis, onde o manobrista havia estacionado o supercarro. Ele apertou o botão de destravar. As luzes piscaram. Ele agarrou a maçaneta. Mas antes que pudesse abrir a porta, um caminhão de reboque entrou de ré na entrada, bloqueando-o. Ei! Brian gritou. Saia de perto do meu carro. O motorista do caminhão de reboque saltou, segurando uma prancheta. Ordem de reintegração de posse. Banco Santander. Pagamento inadimplente. Inadimplente está no débito automático. O banco congelou a conta, amigo. A cláusula de inadimplência entra em vigor instantaneamente. Afaste-se do veículo. Brian ficou na chuva, seu smoking encharcando, seu cabelo grudado no crânio. Ele viu seus convidados indo embora em seus carros quentes. Ele viu o caminhão de reboque engatar seu McLaren. Ele viu o policial parado no portão, esperando para trancá-lo atrás dele. Ele não tinha nada. Nem casa, nem carro, nem namorada, nem dinheiro. Ele começou a andar. Ele desceu a longa e sinuosa entrada da propriedade que pensava possuir. A chuva se misturava com as lágrimas de raiva em seu rosto. Ele chegou ao pé da colina e puxou o telefone para ligar para Sebastian, seu advogado. Atende, seu tubarão! Brian sibilou. Brian! A voz de Sebastian respondeu. Ele parecia sem fôlego. Conserte isso, Sebastian. Processe todos eles. Marcos, a polícia, o banco. Eu quero as cabeças deles em lanças. Brian, cale a boca e me escute. Sebastian sibilou. O advogado parecia aterrorizado. Eu não posso processar ninguém. Estou triturando arquivos neste momento. O quê? Por quê? Porque Marcus Sterling não puxou apenas o contrato de arrendamento do terreno. Sebastian sussurrou. Ele acabou de liberar o dossiê Oberon para o FBI. Brian, eles sabem sobre o código-fonte roubado.
Eles sabem sobre as contas offshore nas Ilhas Cayman, onde você estava escondendo os bens conjugais. E eles sabem que eu ajudei você a criá-las. Brian parou de andar. A chuva fria parecia gelo em suas veias. Você está por conta própria, Brian, disse Sebastian. Não entre em contato com este escritório novamente. A linha ficou muda. Brian Thorne ficou na beira da estrada sob a chuva torrencial, as barras de recepção em seu telefone caindo para zero enquanto a bateria morria. Na manhã seguinte, Brian parecia um mendigo. Ele passara a noite em uma lanchonete, 24 horas bebericando uma única xícara de café que pagou com as moedas soltas que encontrou no bolso do smoking. Ele não tinha dormido. Seus olhos estavam vermelhos. Sua barba por fazer estava áspera e seu terno de seda estava manchado e amassado. Às 8h em ponto, ele invadiu o saguão da Thorne Tech. Sr. Thorne, a recepcionista engasgou. Ela olhou para ele com uma mistura de horror e pena. Você não pode estar aqui. A segurança foi alertada. Eu sou o CEO. Brian bateu a mão na mesa. Eu sou dono deste prédio. Eu sou seu dono. Na verdade, uma voz calma veio dos elevadores. Você não é. Brian girou. Ali estava Emily. Ela não estava usando o vestido cinza sem graça do tribunal. Ela estava usando um terno azul marinho elegante, seu cabelo puxado para trás em um coque elegante. Ela parecia vibrante, viva. Ao lado dela estava um homem que Brian não reconheceu. Um homem corpulento com óculos grossos e um tablet. Emily, Brian respirou. O que você está fazendo aqui? Veio se gabar? Eu vim trabalhar, disse Emily simplesmente. Trabalhar? Você não trabalha se aqui você é uma dona de casa. Brian, Emily suspirou, aproximando-se. Vamos para a sala de conferências. Precisamos explicar a realidade da sua situação antes que você se envergonhe ainda mais. Brian o seguiu, principalmente porque 2 guardas de segurança que ele havia contratado estavam agora atrás de Emily, olhando para ele como se ele fosse uma ameaça. Eles entraram na sala de reuniões com paredes de vidro. A vista de Seattle era cinza e chuvosa. Emily sentou-se na cabeceira da mesa, o lugar dele. Sente-se, ela ordenou. Brian sentou. Isso é ilegal, Emily. O que quer que o papai tenha feito não vai colar. Eu construí o código. A lógica DeepMind é minha invenção. O homem de óculos falou. Incorreto. A lógica DeepMind é uma bifurcação derivada do algoritmo Stirling 4. Quem é esse cara? Brian retrucou. Eu sou o Dr. Aris Thorne, disse o homem. Sem parentesco. Sou o auditor forense de código contratado pelo conselho. Emily cruzou as mãos sobre a mesa. Brian, você se lembra de quando nos conhecemos na cafeteria perto da universidade? Você estava lutando com sua tese? E daí? Você estava travado, disse Emily. Você não conseguia fazer a rede neural processar dados não estruturados. Você ia falhar. Eu consertei. Brian insistiu. Eu tive um avanço. Não. Emily balançou a cabeça. Eu consertei. Enquanto você dormia, eu escrevi o patch. Eu integrei as sequências lógicas antigas do meu pai, dos sistemas de software de logística de madeira que ele projetou nos anos 80 para rastrear milhões de toras em todo o globo. Era o algoritmo de roteamento mais eficiente da história. Brian olhou para ela. Ele se lembrava de acordar e encontrar o código funcionando. Ele assumiu que tinha feito isso em um estado de fuga. Ele assumiu o crédito. Eu deixei você acreditar que fez isso, disse Emily suavemente. Porque eu te amava, e eu queria que você se sentisse poderoso. Meu pai sabia, é claro. Ele reconheceu sua própria sintaxe no seu lançamento beta. Ele queria te processar naquela época. Eu implorei para ele não fazer isso. Eu disse a ele que éramos uma equipe. Então,
A boca de Brian estava seca. A propriedade intelectual é sua. É do fundo Sterling, Emily corrigiu. E aqui está o problema, Brian. Quando éramos casados, o fundo concedeu à Thorntech uma licença para usar o código por $1 por ano. Foi um presente de casamento. Ela deslizou um pedaço de papel sobre a mesa. Este é o acordo de licenciamento. Cláusula 7A. No caso de um divórcio iniciado pelo licenciado Brian Thorne contra a beneficiária Emily Sterling, a licença é retroativamente revogada, a menos que a beneficiária retenha 50% da empresa. Brian sentiu a sala girar. Retroativamente. Retroativamente, confirmou o Dr. Harris. Como o divórcio foi finalizado ontem e você ficou com 100% da empresa, a licença é nula voltando ao primeiro dia. Você tem usado software roubado por 10 anos. Isso significa, disse Emily, sua voz caindo uma oitava, que cada dólar que a Thorntech já fez, cada contrato, cada subsídio do governo, cada dividendo de ações é, na verdade, produto de propriedade roubada. Você não deve apenas dinheiro à empresa, Brian. Você deve ao fundo Sterling aproximadamente 1,2 bilhões em royalties atrasados. Brian afundou na cadeira. Eu não posso pagar isso. Estou falido. Nós sabemos, disse Emily. É por isso que o conselho votou pela reestruturação. Reestruturação. A empresa está sendo adquirida, disse Emily, pela Sterling Holdings pelo preço da dívida pendente. Você está roubando minha empresa, Brian sussurrou. Estou reavendo o código do meu pai, disse Emily, levantando-se. E como você é o CEO que supervisionou essa violação massiva de direitos autorais, a SEC barrou você de ocupar um cargo de diretor corporativo por toda a vida. Você está demitido, Brian. Brian olhou para ela, vendo-a verdadeiramente pela primeira vez em anos. Ele não viu a dona de casa chata. Ele viu a filha de um titã. Ele viu a mulher que silenciosamente segurou o céu enquanto ele se pavoneava por baixo dele. Por quê? Brian perguntou, sua voz falhando. Por que esperar até agora? Por que me deixar construir tudo isso apenas para derrubar? Emily caminhou até a porta. Ela parou com a mão na maçaneta. Eu não queria derrubar, Brian. Eu estava feliz em deixar você ser o rei. Tudo o que pedi foi gentileza. Tudo o que pedi foi que você não me apagasse. Ela olhou para ele, seus olhos frios. Mas você queria uma vitória total. Você queria me deixar sem nada. Você esqueceu a primeira regra do xadrez, Brian. Qual é? Ele sussurrou. Proteja sua rainha, ela disse. Porque ela é a peça mais poderosa do tabuleiro. Ela abriu a porta. A segurança irá acompanhá-lo até a saída. Brian foi levado para fora do prédio que construiu, passando pelos funcionários que se recusavam a olhar para ele. Ele foi empurrado para a calçada, de volta à chuva. Mas o pesadelo não havia acabado. Enquanto ele estava lá tremendo, um carro executivo preto parou. A janela baixou. Não era Marcus. Era Sebastian, seu advogado. Mas Sebastian não estava usando terno. Ele estava usando uma escuta. E atrás do carro executivo havia 3 SUVs pretos com placas do governo. Agentes com jaquetas do FBI saíram, movendo-se com propósito. Eles não estavam vindo pela empresa. Eles estavam vindo pelo homem. Brian percebeu então que perder seu dinheiro era apenas o ato de abertura. O verdadeiro poder que Marcus Sterling exercia não era financeiro. Era a habilidade de desenterrar os ossos que Brian havia enterrado profundamente no deserto. Um dos agentes se aproximou dele, algemas brilhando na luz cinzenta. Brian Thorne, disse o agente, precisamos conversar sobre o projeto Velicor. Os joelhos de Brian cederam. Velicor. A única coisa ilegal que ele tinha feito que não tinha nada a ver com Emily. Ou assim ele pensava.
A sala de interrogatório no escritório de campo do FBI em Seattle não foi projetada para conforto. Era um cubo sem janelas pintado de um tom sufocante de bege, cheirando a café velho e medo. Brian Thorne estava sentado à mesa de metal, seus pulsos algemados a um parafuso no chão. O terno de grife que ele usara para recuperar sua empresa estava agora amarrotado e manchado de suor. Ele estava sentado lá há 3 horas. Sem água, sem telefonema, sem advogado. Finalmente, a porta zumbiu e se abriu. 2 pessoas entraram. A primeira era a agente especial Miller, uma mulher com olhos como picadores de gelo e uma pasta grossa o suficiente para parar uma bala. A segunda pessoa fez o sangue de Brian gelar. Era Sebastian Cole, seu advogado, o homem a quem ele pagou milhões para protegê-lo. Sebastian? Brian avançou, a corrente em sua algema puxando-o de volta. Graças a Deus. Tire-me daqui. Diga a eles quem eu sou. Isso é um mal-entendido sobre os direitos de PI. É uma questão civil. Sebastian não olhou para ele. Ele puxou uma cadeira de metal e sentou-se no lado oposto da mesa, ao lado da agente Miller. Ele colocou um gravador na mesa. Sebastian, Brian sussurrou. O Sr. Cole não está aqui como seu advogado, Sr. Thorne, disse a agente Miller, abrindo o arquivo. Ele está aqui como testemunha cooperante sob um acordo de imunidade federal. O ar saiu da sala. Imunidade. Brian gaguejou. Para quê? Nós não fizemos nada ilegal. Fomos agressivos, claro, mas... Projeto Velicor. A agente Miller interrompeu. Ela deslizou uma foto pela mesa. Era uma foto de vigilância granulada de Brian se encontrando com um homem em um parque. Brian reconheceu o homem imediatamente. Viktor Volkov, um consultor baseado no Chipre. Velicor não era apenas um projeto de otimização de dados. Era, Brian? A agente Miller perguntou. Era um backdoor. A boca de Brian ficou seca. Eu não sei do que você está falando. Nós sabemos que você modificou o código-fonte Sterling 4, continuou Miller. O código de Emily Sterling foi projetado para logística, movendo mercadorias de forma eficiente. Mas você o ajustou. Você o transformou em um algoritmo comportamental preditivo. Você usou os aplicativos de consumo da Thorne Tech para gravar áudio dos telefones dos usuários, mesmo quando os aplicativos estavam fechados. Você coletou palavras-chave, senhas bancárias, detalhes de casos extraconjugais, dados de saúde. Isso é para segmentação de anúncios, Brian argumentou, sua voz estridente. Todo mundo faz isso. Todo mundo reúne metadados, Miller corrigiu. Nem todo mundo empacota os arquivos de áudio brutos e os vende para corretores de inteligência estrangeiros no Chipre. Isso não é marketing, Brian. Isso é espionagem. Isso é traição. Brian olhou para Sebastian. Você contou a eles. Sebastian finalmente olhou para cima. Ele parecia cansado, mas resolvido. Brian, quando você me disse para abrir as contas no Chipre, você disse que era para evasão fiscal. Eu posso viver com fraude fiscal. Mas quando vi os registros de transferência na semana passada, quando vi quem estava nos pagando, eu não consegui fazer isso. Eu não vou para a prisão por traição. Seu covarde! Brian gritou. Eu paguei por sua casa. Eu paguei por seu barco. E você pagou com dinheiro de sangue, disse Sebastian calmamente. Mas aqui está a parte que você não entende, Brian. Eu não fui ao FBI primeiro. O quê? Eu fui a Marcus Sterling. Brian congelou. Eu fui até ele há 2 dias, explicou Sebastian. Eu estava aterrorizado. Pensei que ele me destruiria. Mas ele não o fez. Ele olhou para as evidências e me disse exatamente o que fazer. Ele me disse para deixar você ganhar o caso de divórcio.
Ele me disse para deixar você dar a festa. Ele queria que você se sentisse intocável. Por quê? Brian perguntou. Por que esperar? Por quê? A agente Miller interveio. Marcus Sterling queria ver até onde você iria. Ele lhe deu a corda, Sr. Thorne, e você se enforcou. Ela virou uma página no arquivo. O comprador no Chipre, Viktor Volkov. Miller sorriu. Ele não é da inteligência russa. Ele é um ativo da CIA. Estamos controlando ele há 3 anos. Cada arquivo que você vendeu, cada byte de dados que você pensou estar contrabandeando, veio direto para nós. Brian olhou para a mesa. A realidade da armadilha era sufocante. Então, Brian sussurrou, foi uma armação o tempo todo. Não o tempo todo, disse Miller. Apenas desde que Marcus Sterling nos ligou há 6 meses. Ele suspeitava que você estava usando indevidamente o código da filha dele. Ele nos pediu para monitorá-lo. Ele autorizou a operação. Marcus? Brian balançou a cabeça. Ele é um comerciante de madeira. Ele vende madeira. Ele não tem autorização para autorizar uma operação da CIA. A agente Miller trocou um olhar com Sebastian. Era um olhar de piedade. Sr. Thorne, disse Miller, inclinando-se. Você realmente não fez sua devida diligência quando se casou com aquela família. Fez? Marcus Sterling não vendia apenas madeira. Nas décadas de 1970 e 80, a Sterling Logistics foi a principal contratada do Departamento de Defesa. Quem você acha que moveu os silos de mísseis ICBM? Quem você acha que projetou as cadeias de suprimentos para o programa de bombardeiros Stealth? Brian sentiu-se enjoado. Ele se lembrou do velho na cadeira de rodas, o jardineiro quieto de quem ele zombara. Ele se aposentou em 98, disse Miller. Mas no nosso mundo, homens como Marcus Sterling nunca se aposentam. Eles apenas ficam dormentes. Você acordou um gigante adormecido, Brian. E pior, você partiu o coração da filha dele. Isso tornou tudo pessoal. A porta zumbiu novamente. Um guarda entrou. O transporte está aqui. O guarda grunhiu. Transporte para onde? Brian perguntou, o pânico aumentando. Eu quero fiança. Eu tenho direitos. A fiança é negada para riscos de fuga e ameaças à segurança nacional, disse Miller, fechando o arquivo. Você está sendo transferido para o Centro de Detenção Federal em SeaTac. Você aguardará o julgamento lá. Ela se levantou. Ah, e Sr. Thorne, uma última coisa. Os ativos que você tentou esconder nas Ilhas Cayman, o governo os apreendeu. Mas as ações da Thorne Tech, como foram baseadas em PI roubada, foram devolvidas ao licenciador original. Emily, Brian sussurrou. Ela é uma bilionária novamente, acrescentou Sebastian, levantando-se para sair. E ela já anunciou que está liquidando a empresa. Ela está doando todos os lucros para instituições de caridade de privacidade digital. Ela está queimando tudo, disse Brian. Lágrimas ardiam em seus olhos. Meu legado, seu legado, disse Sebastian, parando na porta. É um conto de advertência. 2 semanas depois, o Centro de Detenção Federal era um purgatório cinzento. Brian havia perdido 7 quilos. Seu cabelo estava raspado rente ao couro cabeludo, substituindo seu corte perfeitamente estilizado. Ele usava um macacão laranja que irritava sua pele. Ele passava seus dias olhando para a parede de concreto, repassando os últimos 10 anos em sua mente. Onde tinha dado errado? Foi a primeira vez que ele ignorou Emily? A primeira vez que ele traiu? A primeira vez que decidiu que ele era o gênio e ela era apenas o acessório? Thorne, um guarda bateu nas grades. Visita. Brian não olhou para cima. Diga ao meu defensor público para ir embora. Vou me declarar culpado. Só quero que isso acabe. Não é seu advogado, disse o guarda. Ande. Brian foi algemado e levado pelo longo corredor ecoante até a sala de visitas.
Era uma fileira de cabines com divisórias grossas de acrílico. Ele se sentou. Do outro lado do vidro, sentado perfeitamente ereto em uma cadeira de rodas, estava Marcus Sterling. Brian não o via desde a noite da festa, a noite em que as luzes se apagaram. Marcus parecia saudável, forte. Ele usava uma jaqueta de tweed e uma boina. Ele não parecia um homem que havia destruído um império. Ele parecia um avô visitando um parque. Brian pegou o fone. Sua mão estava tremendo. Marcus pegou o seu lado. "Olá, Brian", disse Marcus. Sua voz era calma, desprovida de malícia. "Você veio se gabar?" Brian perguntou, sua voz rouca. "Você venceu. Estou em uma jaula. Isso é o suficiente para você?" "Eu não me gabo", disse Marcus suavemente. Gabar-se é para pessoas que estão inseguras sobre sua vitória. Eu estou simplesmente arrumando as coisas. "Arrumando as coisas", Brian riu, um som áspero e quebrado. "Você arruinou minha vida. Você me armou para os federais. Você tomou minha empresa." "Eu tomei de volta o que você roubou", corrigiu Marcus. "E eu impedi você de causar mais danos. Você estava vendendo a vida das pessoas, Brian. A inocência. Você estava vendendo os segredos delas por um iate novo. Você realmente achou que eu deixaria isso passar?" "Eu era um homem de negócios", Brian retrucou. "Eu estava fazendo o que tinha que fazer para ficar no topo. Você não entende a pressão." "Eu entendo pressão", disse Marcus, seus olhos se estreitando. "Eu tinha códigos nucleares passando pelos meus caminhões em 1982. Não me fale sobre pressão. Você foi ganancioso. Isso não é pressão. Isso é uma falha de caráter." Marcus inclinou-se para a frente, seu rosto perto do vidro. "Vim aqui para te contar uma coisa, Brian. Algo que Emily nem sabe. Um segredo." Brian hesitou. "O quê?" "O código", disse Marcus. "A sequência lógica que Emily escreveu. A que você roubou. Você sabe por que eu nunca a patenteei? Porque a mantive trancada em uma caixa de madeira. Porque você era antiquado." Brian zombou. "Não", disse Marcus, "porque era perigoso." Brian franziu a testa. "Perigoso? É um software de logística." "É um motor de otimização", explicou Marcus. "Ele otimiza qualquer sistema que lhe é dado. Cadeias de suprimentos, tráfego ou comportamento humano. Quando construí o protótipo nos anos 90, percebi que se você o alimentasse com dados suficientes, ele não apenas previa o que as pessoas fariam. Ele começava a manipulá-las. Mostrava coisas para fazê-las agir de maneiras que tornavam o sistema mais eficiente." Brian sentiu um calafrio. As métricas de engajamento, as taxas de vício no aplicativo, elas estavam fora das paradas. "Exatamente", Marcus assentiu. "A IA estava manipulando seus usuários, deixando-os com raiva, deixando-os tristes, apenas para mantê-los clicando, para manter os dados fluindo. Eu desliguei isso há 30 anos porque vi que era uma arma. Ensinei Emily a programar, mas nunca contei a ela a função principal. Pensei que ela usaria apenas para seus quebra-cabeças." Marcus suspirou. "Então você apareceu, você roubou, e você conectou à internet. Você não construiu apenas uma empresa, Brian. Você construiu um motor de controle mental, e você foi estúpido demais para perceber isso." Brian recostou-se atordoado. Eu não sabia." "A ignorância não é uma defesa", Marcus disse severamente. "É uma acusação. Você brincou com fogo porque gostou do jeito que ele brilhava. Você queimou tudo ao seu redor." "Então o que acontece agora?" Brian perguntou, sua voz pequena. "Emily está com ele." "Emily o destruiu", disse Marcus. "Ontem, ela limpou os servidores. Ela destruiu fisicamente os discos rígidos com uma marreta. Ela é mais forte que você, Brian. Ela viu o poder e o rejeitou. Você viu o poder e o adorou." Marcus começou a rolar sua cadeira para trás do vidro.
Espere! Brian gritou, pressionando a mão no vidro. Marcus parou. Por quê? Brian engoliu em seco. Por que você me deixou casar com ela se sabia quem eu era? Marcus virou sua cadeira. Ele olhou para Brian com uma profunda tristeza. Eu não sabia quem você era, Brian. Eu sabia que você era ambicioso. Eu sabia que você estava faminto. Mas eu esperava. Eu esperava que o amor de Emily fosse suficiente para preencher esse buraco em você. Eu esperava que você escolhesse a família em vez do poder. Marcus ajustou sua boina. Eu estava errado. Esse é o meu pecado. E isto? Ele gesticulou para as paredes da prisão. Esta é a sua penitência. E Emily? Brian perguntou. Ela me odeia? Marcus fez uma pausa. O ódio requer energia, Brian. Emily não te odeia. Ela te esqueceu. Ela vai voltar para a escola na semana que vem. Ela quer ser professora. Ela está finalmente feliz. Marcus desligou o telefone. Ele não olhou para trás. Ele se retirou da sala, a pesada porta de metal batendo atrás dele. Brian sentou-se sozinho na cabine. Ele olhou para o fone em sua mão. A linha estava muda. Ele lentamente o desligou. Pela primeira vez em sua vida, Brian Thorne entendeu a verdadeira natureza do poder. Poder não era dinheiro, não era fama, não era código. Poder era a capacidade de ir embora. E ele era o único que restava na sala. 5 anos é muito tempo no mundo exterior. No mundo da tecnologia, é uma eternidade. Linguagens de programação inteiras surgem e desaparecem em 5 anos. Startups tornam-se impérios, e impérios tornam-se pó. Mas dentro da Instituição Correcional Federal, em Sheridan, Oregon, 5 anos são apenas um único e alongado dia. Brian Thorne, uma vez o homem que afirmava ser dono do futuro, era agora o detento 79402B. Os ternos italianos, sob medida que uma vez definiram sua silhueta, foram substituídos por uniformes caqui, mal ajustados, que cheiravam a detergente industrial e desespero. As mãos que uma vez assinaram contratos multimilionários agora passavam 6 horas por dia organizando brochuras na biblioteca da prisão. Era uma terça-feira de novembro, um dia cinzento e choroso que combinava com a cor das paredes de concreto. Brian empurrava seu carrinho pelo corredor da seção de ficção, endireitando as lombadas de thrillers com orelhas. Ele havia se tornado obsessivo com a biblioteca. Era a única coisa que restava no mundo que ele podia controlar. Se um livro estava fora do lugar, ele o consertava. Era uma sombra patética do controle que ele exercia, mas era tudo o que ele tinha. Thorne! Uma voz grunhiu da porta. Era o oficial Higgins, um homem que tinha um prazer distinto em lembrar a antiga elite do colarinho branco que eles estavam agora no fundo da cadeia alimentar. Caixa de doação chegou da campanha de caridade de Portland, disse Higgins, chutando uma caixa de papelão pelo chão de linóleo. Organize, e não deixe eu pegar você lendo as coisas boas. Brian assentiu silenciosamente. Ele não discutia mais. O Brian, que gritava com manobristas e menosprezava garçonetes, morrera em algum lugar por volta de seu 3º mês na solitária. Ele sentou-se em um banco de plástico e começou a abrir a caixa. Eram as sobras de sempre. Romances com capas rasgadas, enciclopédias desatualizadas e uma pilha de revistas com meses de idade. Ele folheou a pilha de revistas, jogando-as em pilhas. National Geographic, Reader's Digest, Forbes. Ele parou na Forbes. Sua mão pairou sobre a capa brilhante. Ele não tocava em uma revista de negócios há 4 anos. Era doloroso demais. Era como olhar fotos de uma amante que morrera. Mas algo o compeliu a pegá-la. Era datada de 2 meses atrás.
A manchete estava em negrito, em relevo com letras douradas. A Titã Silenciosa. Como o fundo Sterling salvou a internet ética. E lá estava ela. A respiração de Brian parou na garganta. Era Emily. Ela parecia diferente, mais velha. Sim, mas os anos não a desgastaram. Eles a poliram. Ela não estava usando as roupas cinzas e invisíveis que costumava usar quando eram casados. Ela usava um blazer branco elegante, seu cabelo cortado em um bob chique e confiante. Ela parecia poderosa. Não o poder agressivo e barulhento que Brian perseguira, mas um poder sereno e imóvel. Como uma montanha. Ele abriu a revista, seus dedos tremendo tanto que as páginas amassaram. Ele precisava ler. Ele precisava saber. O artigo era uma dissecação dos últimos 5 anos. Detalhava como Emily Sterling pegou os destroços da Thorn Tech, uma empresa marcada como uma fábrica de spyware, e a desmantelou. Ela expôs o algoritmo Velicor, trabalhando com vigilantes internacionais para criar novas leis para a privacidade digital. Mas a faca no coração de Brian veio no 3º parágrafo. Enquanto o fundador desonrado Brian Thorn cumpre uma pena de 12 anos por espionagem e fraude, sua ex-esposa emergiu como a verdadeira gênia por trás do código. Especialistas da indústria agora se referem ao período da liderança de Thorn como o glitch, um erro temporário no sistema que foi corrigido pelo retorno do legado Sterling. O glitch. Brian sussurrou as palavras com gosto de cinzas. Ele não era um vilão. Ele não era um mentor. Para a história, ele era apenas um glitch, um bug no código que Emily havia corrigido. Ele continuou lendo. O artigo mencionava que Emily havia se casado novamente com um cirurgião pediátrico. Eles tinham um filho a caminho. Ela estava feliz. Ela estava inteira. Ela havia construído uma vida que não apenas o excluía. Ela o apagava. Brian fechou a revista. Ele sentiu a dor física no peito, um esvaziamento de sua alma. Por anos, ele disse a si mesmo que ela não era nada sem ele, que ela era apenas uma filha Sterling vivendo do dinheiro do papai. Mas a verdade estava encarando-o na cara. Ele tinha sido o parasita. Ela era a hospedeira. Thorn! Correio! Brian pulou. O oficial Higgins estava de volta, segurando um pequeno pacote de papel pardo. Para mim? Brian perguntou, sua voz rouca pelo desuso. Não se anime. Provavelmente papelada legal. Higgins jogou o pacote no carrinho. Luzes apagadas em 20. Brian levou o pacote para sua cela. Era pequeno, pesado para seu tamanho e embrulhado em papel texturizado caro. O endereço de remetente era simplesmente a propriedade Sterling, Medina. Brian sentou-se na beira de seu colchão fino. Seu coração martelava contra as costelas. Era de Emily? Ela tinha lhe enviado uma foto? Um adeus final. Ele rasgou o papel. Dentro havia uma pequena caixa de madeira, polida até brilhar, cheirando levemente a cedro e velhas memórias. Havia uma carta dobrada cuidadosamente em cima. A caligrafia era trêmula, a escrita de um homem cujos nervos estavam falhando. Não era a letra de Emily, era de Marcus. Brian desdobrou a carta. A data no topo era de 3 semanas atrás. Brian, se você está lendo isso, eu já fui. Os médicos me dizem que o derrame levou demais desta vez. Estou acertando minhas contas, limpando minha mesa. Eu não gosto de deixar pontas soltas. Eu debati se deveria enviar isso para você. Parte de mim, a parte do pai zangado, queria deixar você apodrecer em silêncio. Mas Emily, ela é melhor do que eu. Mesmo agora, ela perguntou se eu tinha te perdoado. Eu disse a ela que o perdão é assunto de Deus. Meu negócio é logística. Estou enviando isso porque quero que você entenda por que perdeu. Você senta nessa cela pensando que foi passado para trás
ou que teve azar, ou que eu puxei cordas que você não podia ver. Todas essas coisas são verdadeiras, mas elas não são a razão pela qual você falhou. Você falhou porque não entende o jogo que estava jogando. Em anexo está o rei do jogo de xadrez do meu avô, aquele de que você riu, aquele que você disse que cheirava a naftalina. Olhe para ele, Brian. Brian colocou a carta de lado e abriu a caixa de madeira. Dentro, descansando em veludo preto, estava a peça do rei. Era entalhada à mão em nogueira escura, pesada e sólida, mas estava danificada. A intrincada cruz no topo da coroa havia sido quebrada, deixando uma cicatriz irregular e crua na madeira. Ele a pegou. Parecia fria. Ele voltou para a carta. Um jogador novato olha para o rei e vê a peça mais importante. Ele pensa que o jogo gira em torno da sobrevivência do rei. Ele sacrifica seus peões, seus cavalos e até sua rainha para manter o rei seguro. Mas um grande mestre sabe a verdade. O rei é a peça mais fraca do tabuleiro. Ele é lento. Ele só pode mover um quadrado de cada vez. Ele não pode atacar à distância. Ele é totalmente dependente das peças ao seu redor para a proteção. Um rei sem sua rainha, sem seus bispos, sem seu exército, é apenas um pedaço de madeira esperando para ser derrubado. Você tratou Emily como um peão, Brian. Você a sacrificou para salvar seu ego. Você não percebeu que ela era a rainha. Ela era a peça que podia se mover em qualquer direção. A peça que mantinha o tabuleiro unido. Quando você a descartou, você não se libertou. Você expôs sua garganta. Eu quebrei a coroa desta peça há 40 anos, na noite em que quase perdi minha própria esposa, porque estava ocupado demais construindo minha empresa. Eu a mantive na minha mesa como um lembrete. Um rei que fica sozinho já está quebrado. Fique com ela. Deixe que ela o lembre da diferença entre poder e valor. Você tinha poder, Brian, mas não tinha valor. Checkmate. Marcus Sterling. Brian abaixou a carta. O silêncio da cela da prisão era ensurdecedor. Ele olhou para o rei quebrado em sua mão. Ele passou o polegar sobre a madeira irregular onde a coroa costumava estar. Por 5 anos ele abrigara a raiva. Ele tramara fantasias de vingança onde sairia, iniciaria uma nova empresa e esmagaria os Sterlings. Ele dissera a si mesmo que era vítima de uma conspiração. Mas à medida que as palavras do velho moribundo penetravam, a raiva evaporava, deixando apenas uma clareza fria e dura. Ele viu o tribunal novamente. Ele viu o rosto de Emily, não com raiva, mas com piedade. Ela não estava olhando para um magnata poderoso. Ela estava olhando para um rei indefeso que acabara de mandar seu exército embora. Ele se gabara de ganhar o divórcio. Ele se gabara de ficar com a casa. Ele dera uma festa no precipício de sua própria destruição, bebendo champanhe enquanto o chão abaixo dele desmoronava. Brian levantou-se. Ele caminhou até o pequeno espelho de aço polido parafusado na parede sobre sua pia. Ele olhou para seu reflexo. A barba grisalha, os olhos fundos, o número impresso em seu peito. Ele colocou o rei quebrado na prateleira de metal, bem ao lado de sua escova de dentes de plástico. O glitch, ele sussurrou para seu reflexo. As luzes no bloco de celas piscaram um zumbido de aviso, sinalizando o bloqueio noturno. As pesadas portas de aço das celas distantes começaram a bater uma a uma, um estrondo rítmico que soava como um martelo descendo repetidamente. Brian não desviou o olhar da peça de xadrez. Era a única herança que ele jamais receberia. Era a única verdade que lhe fora dita. Ele sentou-se de volta em sua cama, cruzou as mãos e esperou a escuridão levá-lo. O jogo tinha acabado. E é aí que a história de Brian Thorne termina. Ele passou a vida tentando se tornar um rei, apenas para perceber tarde demais
que um rei sem uma rainha é apenas um alvo. É uma lição brutal, mas necessária. A arrogância é uma venda nos olhos. Brian estava tão ocupado olhando no espelho, admirando seu próprio reflexo, que não viu a beira do penhasco para a qual estava caminhando. Marcus Sterling não destruiu Brian com dinheiro ou advogados. Ele o destruiu com a verdade. Ele simplesmente deixou Brian ter exatamente o que pediu, isolamento total, e deixou o peso disso esmagá-lo. O que vocês acham? A lição final de Marcus com a peça de xadrez foi um ato de crueldade, ou foi o ato supremo de misericórdia, dando a Brian a verdade que ele precisava ouvir? E se você fosse Emily, você o teria perdoado? Ou ela fez a coisa certa ao apagá-lo completamente? Deixem seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio todos eles após cada upload e adoraria ver a opinião de vocês sobre a teoria do rei quebrado. Se essa história prendeu sua atenção, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o algoritmo a compartilhar essas histórias com mais pessoas. E se você quiser mais mergulhos profundos em histórias de justiça, karma e a psicologia sombria do poder, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder um vídeo.